Rafael Andrade observava da janela de seu escritório no 40º andar as pessoas caminhando como formigas pelas ruas de São Paulo. Aos 52 anos, era dono da Império Digital, uma das maiores empresas de tecnologia do país, com faturamento de 3 bilhões anuais. Sua fortuna pessoal ultrapassava os 800 milhões de reais. Mas algo o incomodava profundamente. Senhor Rafael, Isabela, sua assistente executiva, bateu na porta. O relatório de recursos humanos que o senhor pediu. Rafael pegou a pasta com dados alarmantes. 65% de rotatividade anual, índice de satisfação dos funcionários em apenas 2,3 de 10 e mais de 200 reclamações registradas sobre tratamento inadequado por parte de supervisores. Isabela, há quanto tempo trabalha comigo? 8 anos, senhor. E como você avalia o ambiente de trabalho desta empresa? Isabela hesitou, claramente desconfortável. Bem, é uma empresa de sucesso, senhor. Isso não responde minha pergunta. Seja honesta. Senhor Rafael, algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar aqui. O ambiente pode ser intenso. Rafael sabia que intenso era um eufemismo. Havia construído um império, mas suspeitava de que isso custara a humanidade de sua empresa. Isabela, preciso sair por algumas horas. Se alguém me procurar, diga que estou em reunião externa. Claro, senhor. Posso saber em que local encontrá-lo em caso de emergência? Vou estar aqui mesmo, só que ninguém deve saber. Isabela franziu a testa confusa, mas assentiu. Rafael tinha um plano. Queria descobrir como seus funcionários realmente se comportavam quando achavam que ninguém importante estava observando. Desceu até o vestiário do subsolo e vestiu roupas que havia trazido de casa: calça jeans simples, camiseta básica, tênis desgastado e um boné de beisebol. Completou o disfarce com óculos de grau sem lentes e uma barba postiça. Quando se olhou no espelho, viu um homem comum de meia-idade que ninguém olharia 2 vezes na rua. Rafael, agora José Silva, segundo a identidade improvisada, entrou pelo lobby principal da Império Digital às 14h30. O contraste era impressionante. Do lado de fora, era apenas mais um visitante comum. Do lado de dentro, era teoricamente o dono de tudo aquilo. Com licença, ele se dirigiu a Amanda, a recepcionista. Tenho uma entrevista marcada para hoje. Amanda levantou os olhos da tela do computador com evidente irritação. Nome? José Silva. Ela digitou preguiçosamente, fazendo questão de demonstrar que estava perdendo tempo. Que tipo de entrevista? Para auxiliar de manutenção. O desdém no rosto de Amanda foi instantâneo. Seu tom mudou completamente, tornando-se frio e impaciente. Não tem nada agendado aqui para José Silva. Tem certeza? Recebi uma ligação ontem pedindo para vir hoje. Olha, eu tô te falando que não tem nada. Deve ter sido engano. A porta é ali. Rafael observou atentamente. Amanda, que sempre o cumprimentava com sorrisos e cortesia excessiva quando ele passava como CEO, agora o tratava como lixo humano simplesmente porque acreditava estar falando com um candidato para trabalho inferior. Posso aguardar alguns minutos? Talvez alguém do RH possa esclarecer? Não adianta aguardar. Como eu disse, não tem vaga. E, por favor, não fique aí parado porque tem cliente importante chegando. Nesse momento, Tiago Morales, gerente de operações, passou pelo lobby. Rafael o conhecia bem. Tiago ganhava R$ 25 mil por mês e se considerava a pessoa mais importante da empresa depois do próprio Rafael. E Amanda, qual é o problema aqui? Tiago perguntou, olhando para Rafael como se fosse algo desagradável. Esse senhor diz que tem entrevista marcada, mas não tem nada no sistema. Tiago analisou Rafael de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Amigo, você tem certeza que era aqui mesmo? Isso aqui é Império Digital, não é qualquer empresa. Tenho certeza sim. A ligação foi específica. Olha, vou ser direto com você. Mesmo se tivesse vaga, que não tem, você acha que uma empresa desse nível contrataria alguém assim?
Como assim? Cara, olha sua aparência. Isso aqui é uma multinacional. Nossos funcionários têm padrão. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Que tipo de padrão? Padrão de quem pertence a um ambiente corporativo de alto nível, você entende. Amanda riu da situação. Tiago, ainda bem que você apareceu. Eu já estava perdendo paciência. Sem problema, Amanda. Cuido disso. Tiago se virou para Rafael. Amigo, vou te dar um conselho de graça. Procure emprego em lugares mais adequados ao seu perfil. Outros funcionários começaram a se reunir, atraídos pela comoção. Rafael reconheceu vários rostos. Priscila do marketing, Roberto da contabilidade, Sandra do jurídico. Todos ganhavam salários excelentes, graças à empresa que ele havia construído. O que está acontecendo? Priscila perguntou. Esse senhor está insistindo que tem entrevista marcada. Amanda explicou com desdém. Já expliquei que não tem nada. Priscila olhou para Rafael e fez uma careta. Para que tipo de vaga? Manutenção, Tiago respondeu, provocando risinhos no grupo. Sério mesmo que você achou que conseguiria trabalhar aqui? Sandra se aproximou. Isso aqui é império digital, não um depósito. Rafael observou cada rosto, memorizando cada expressão de desprezo. Pessoas que ele pagava generosamente, que tinham um plano de saúde premium, vale-refeição alto, participação nos lucros, todas as regalias possíveis. Posso falar com algum supervisor? Rafael tentou manter a dignidade. Eu sou supervisor e tô te falando que você não serve para trabalhar aqui. Como você pode ter certeza sem me conhecer? A pergunta irritou Tiago. Amigo, 20 anos de experiência corporativa. Sei identificar perfil profissional quando vejo. E o seu perfil não é para empresas sérias. Que perfil seria adequado, então? Roberto da contabilidade entrou na conversa. Cara, sem querer ofender, mas olha só. Roupa de camelô, jeito de quem nunca pisou em escritório, sem postura executiva. Aqui todo mundo tem MBA, fala inglês, tem network. E você acha que eu não tenho qualificações? Sandra riu alto. Qualificação para quê? Para lavar banheiro, talvez. As gargalhadas foram cruéis e ensurdecedoras. Rafael sentiu na pele pela primeira vez o que dezenas de pessoas haviam sentido naquele lobby ao serem julgadas pela aparência. Olha, amigão, vou te fazer uma proposta. Se você provar que tem qualificação para trabalhar numa empresa deste nível, eu te contrato na hora. Que tipo de prova? Prove que você tem pelo menos um diploma superior. Rafael poderia facilmente provar. Tinha MBA por Harvard e doutorado em engenharia da computação, mas queria ver até onde ia a crueldade daquelas pessoas. E se eu tiver? Se você tiver diploma superior, eu te promovo a gerente na mesma hora. Mais risadas. A plateia havia crescido para quase 20 funcionários, todos se divertindo com a humilhação pública de um homem que julgavam inferior. Tá bom, Priscila entrou na brincadeira. E se ele realmente for qualificado, eu pago um jantar para ele no melhor restaurante da cidade. E eu dou meu carro, Sandra completou, provocando mais gargalhadas. Rafael olhou ao redor, vendo o show de preconceito e crueldade que os próprios funcionários estavam protagonizando. E se eu provar que tenho mais qualificação que todos vocês juntos? O comentário provocou uma explosão de risos. Cara, agora você forçou a barra. Roberto balançou a cabeça. Mais qualificação que a gente? Aqui tem gente formada nas melhores universidades do país. Em que universidade você se formou? Rafael perguntou para Roberto. FAP, administração. E você? Rafael sorriu pela primeira vez. Deixa para depois. Sabe o que é? Tiago estava se divertindo tanto que decidiu esticar a tortura. Já que você está tão confiante, vamos fazer diferente. Prove que você tem pelo menos 50 mil reais na conta. Por que 50 mil? Porque é o que pessoas do nosso nível movimentam mensalmente. Se você tiver, eu reconheço que me enganei com sua aparência. Amanda bateu palmas. Boa ideia, Tiago. Aposto que ele não tem nem R$ 1.000. Quanto vocês apostam que eu tenho? Rafael perguntou calmamente. 5 mil no máximo, Sandra chutou. 2 mil, Roberto foi mais cruel. 500 reais, Priscila completou, provocando gargalhadas.
Rafael tirou o celular do bolso. Era um modelo simples, que havia comprado especificamente para o teste. Posso usar o computador da recepção para acessar minha conta bancária? Claro, Amanda disse, animada com o espetáculo. Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez. Rafael se dirigiu ao computador da recepção, seguido pela multidão curiosa. Acessou o site do banco e digitou suas credenciais. Qual banco? Tiago perguntou. Banco Central Premium. Banco Premium? Sandra franziu a testa. Esse banco é só para correntistas com mais de 1 milhão em conta. Deve ser homônimo, Banco Popular Premium ou algo assim. Quando a página carregou, mostrava claramente Banco Central Premium, Private Banking. Rafael digitou sua senha e esperou o saldo aparecer. O que apareceu na tela fez o saguão inteiro silenciar. Saldo disponível: R$ 847.326.429,18. O silêncio foi ensurdecedor. Por quase 30 segundos, ninguém conseguiu processar o que estava vendo. 847 milhões? Amanda sussurrou, a voz tremendo. Tiago se aproximou da tela, piscando várias vezes. Isso deve ser erro do sistema. Ou falsificação, Sandra tentou racionalizar. Hoje em dia se falsifica qualquer coisa na internet. Rafael clicou em Extrato detalhado. A tela mostrou movimentações dos últimos meses. Dividendos da Império Digital, investimentos em startups, transferências para fundações de caridade, compras de imóveis. Meu Deus, Priscila murmurou. As movimentações são reais. Olha os valores das transferências. Roberto apontou para uma linha específica. Ali, transferência de 15 milhões para a Fundação Rafael Andrade de Educação. A menção ao nome Rafael Andrade fez Tiago empalidecer. Peraí, Rafael Andrade? Esse é o nome do nosso CEO. Amanda regalou os olhos. Não pode ser coincidência. Sandra estava lendo o extrato mais atentamente. Olha aqui, salário, Império Digital LTDA, 2.400.000. Isso é o salário mensal do presidente da empresa. O pânico começou a instalar no grupo. Quem é você? Tiago perguntou a voz tremendo. Rafael removeu lentamente o boné, depois os óculos falsos e finalmente a barba postiça. O reconhecimento foi instantâneo e devassador. Senhor Rafael? Amanda gaguejou, o rosto perdendo toda a cor. Bom dia, pessoal. Ele disse com uma calma que tornava a situação ainda mais terrível. Tiago caiu de joelhos no chão de mármore, literalmente. Senhor Rafael, eu não sabia, por favor. Não sabia o que, Tiago? Que deveria tratar todas as pessoas com respeito básico? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do gerente. Foi mal entendido, senhor. Eu nunca quis desrespeitar. Quis sim. Durante 45 minutos, vocês se divertiram humilhando alguém que julgaram inferior. Riram, fizeram apostas, me chamaram de lixo humano. Sandra tentou se aproximar. Senhor Rafael, nós podemos explicar. Explicar o quê? Que só respeitam pessoas quando sabem que são importantes? Que dignidade humana é algo que vocês dão baseado em conta bancária? Priscila estava chorando. Por favor, senhor, não queríamos... Queriam sim, e deixaram isso muito claro. Roberto, que havia sido especialmente cruel, tentou uma abordagem diferente. Senhor Rafael, isto foi um teste para avaliar nosso comportamento? Foi um teste que vocês falharam miseravelmente. Amanda, ainda em choque, balbuciou. Senhor, eu sempre o tratei bem quando o senhor passava aqui, porque sabia quem eu era. Agora descobri como você trata pessoas que considera sem importância. Rafael se dirigiu ao centro do grupo, que estava claramente aterrorizado. Tiago, você disse que me promoveria a gerente se eu tivesse diploma superior. Tenho doutorado por Harvard. Ainda vale a proposta? Tiago não conseguiu responder, apenas chorou mais intensamente. Priscila, você ofereceu jantar no melhor restaurante.
Sandra ofereceu o carro. Quando podemos marcar? O sarcasmo cortava como lâmina. Por favor, Sandra implorou. Nós temos família, contas para pagar. E vocês acham que pessoas pobres não têm família? Não têm contas? Não têm sentimentos? O silêncio foi devastador. Rafael olhou para cada rosto, memorizando cada expressão de desespero. Isabela, ele chamou sua assistente pelo interfone. Pode descer à recepção, por favor? 2 minutos depois, Isabela apareceu e ficou chocada ao ver a cena. O chefe sem disfarce, cercado por funcionários chorando e de joelhos. Senhor Rafael, o que aconteceu? Isabela, preciso que você tome nota dos nomes dessas pessoas e prepare as rescisões. Todos estão demitidos por justa causa. Senhor Rafael, Tiago gritou em desespero, por favor, eu tenho 3 filhos. E você acha que essa desculpa justifica 45 minutos de crueldade gratuita? Priscila se aproximou rastejando. Senhor, eu imploro, me dê uma chance de mostrar que posso mudar. Você teve 45 minutos para mostrar seu caráter. Mostrou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Rafael olhou para o redor e viu outros funcionários que haviam chegado para ver a comoção. Entre eles, reconheceu Carla, da limpeza, que havia presenciado tudo de longe. Carla, ele a chamou. Você viu o que aconteceu aqui? Vi sim, senhor Rafael, ela respondeu timidamente. E o que você achou? Carla hesitou, depois respondeu com honestidade. Achei muito errado, senhor. Essas pessoas trataram o senhor de forma horrível. Ninguém merece ser humilhado assim. Rafael assentiu, depois olhou para Marcos, do setor de TI, que também observava de longe. Marcos, você presenciou a situação? Sim, senhor, e fiquei envergonhado dos meus colegas. Não era assim que aprendi a tratar as pessoas. Rafael começou a perceber algo interessante. Nem todos os funcionários haviam participado da humilhação. Alguns, especialmente aqueles em posições inferiores, haviam observado com um desconforto óbvio. Pessoal, Rafael se dirigiu aos funcionários que não haviam participado da crueldade. Por que vocês não intervieram? Carla respondeu primeiro. Senhor, pessoas como eu não podem se meter quando os gerentes estão fazendo alguma coisa. A gente sempre leva a culpa. Marcos completou. É verdade, senhor. Se a gente questionasse o Tiago ou a Sandra, seríamos retaliados. Rafael teve uma revelação. O problema não era apenas com aqueles que haviam sido cruéis, era sistêmico. Havia criado uma hierarquia tóxica, onde pessoas em posições inferiores tinham medo de questionar comportamentos inadequados de superiores. Carla, Marcos, vocês gostariam de assumir posições de liderança na empresa? Os dois se olharam surpresos. Senhor? Carla perguntou confusa. Carla, você demonstrou mais caráter em 5 minutos do que essas pessoas em anos. Gostaria de assumir a gerência de recursos humanos? Senhor Rafael, eu só tenho ensino médio. E tem algo muito mais valioso: humanidade. O resto se ensina. Marcos balançou a cabeça incrédulo. Senhor, o senhor está falando sério? Completamente. Marcos, gostaria de ser nosso novo gerente de operações? Tiago, ainda de joelhos, gritou. Senhor Rafael, ele não tem experiência gerencial. Rafael se virou para Tiago com olhos frios. E você demonstrou que experiência gerencial sem caráter é pior que inútil, é destrutiva. Mas Rafael não havia terminado. Olhou novamente para o grupo de funcionários demitidos, todos ainda em pânico total. Vocês querem saber algo interessante? Ele disse calmamente. Durante esses 45 minutos de humilhação, aprendi mais sobre a minha empresa do que em anos de relatórios. Amanda levantou o rosto esperançosa. Senhor, aprendi que criei uma cultura empresarial onde pessoas se sentem superiores baseado apenas em cargo e salário, onde crueldade é vista como normal, onde dignidade humana é tratada como privilégio. Sandra se aproximou hesitante. Senhor Rafael, o senhor estava nos testando desde o início? Não planejei testar vocês especificamente. Queria entender por que tantos funcionários pediam demissão. Agora sei. Rafael pausou, olhando cada rosto. Mas aqui está a parte surpreendente. Eu vou dar uma segunda chance para todos vocês. O choque foi geral. Tiago arregalou os olhos. Senhor, com uma condição.
Vocês vão trabalhar diretamente subordinados a Carla e ao Marcos pelos próximos 6 meses. Roberto franziu a testa. Como assim? Tiago, você vai ser assistente do Marcos. Sandra vai trabalhar para Carla. Priscila, Amanda, Roberto, todos vocês vão aprender o que é trabalhar para pessoas que antes consideravam inferiores. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Senhor Rafael, Priscila perguntou hesitante, e nossos salários? Cortados pela metade pelos primeiros 3 meses. O dinheiro vai para um programa de treinamento em liderança humana que vocês vão frequentar obrigatoriamente. Tiago, ainda processando, perguntou, e se não conseguirmos nos adaptar à nova estrutura? Aí sim serão demitidos, definitivamente. 3 meses se passaram do dia da revelação. A Império Digital havia se tornado um laboratório de transformação organizacional. Carla havia se mostrado uma gestora de RH extraordinária. Sua experiência como funcionária de base lhe dava uma perspectiva única sobre as necessidades reais dos funcionários. Implementou políticas de respeito mútuo, canais de comunicação horizontal e programas de reconhecimento para todos os níveis. Marcos revelou-se um líder natural em operações. Sua formação técnica combinada com sua humildade criou um ambiente onde funcionários se sentiam à vontade para sugerir melhorias e relatar problemas sem medo de retaliação. Os resultados eram impressionantes. Rotatividade caiu de 65% para 12% em 3 meses. Índice de satisfação subiu de 2,3 para 8,7. Produtividade aumentou 40%. 0 reclamações sobre tratamento inadequado. Mas as transformações mais interessantes eram pessoais. Tiago, inicialmente revoltado por trabalhar para Marcos, descobriu que aprender humildade o tornou um profissional mais completo. Senhor Marcos, ele disse durante uma reunião, preciso admitir que aprendi mais sobre liderança nesses 3 meses do que em 20 anos de carreira. Sandra, trabalhando diretamente com Carla, teve que reavaliar todos os preconceitos sobre educação formal versus inteligência prática. Carla tem uma visão estratégica que eu nunca desenvolvi, ela admitiu para Rafael durante uma avaliação. Ela enxerga soluções que eu, com todo o meu MBA, não conseguia ver. Amanda, que havia sido especialmente cruel na recepção, foi designada para trabalhar no atendimento ao cliente interno. Teve que aprender a tratar cada funcionário, independente do cargo, com o mesmo respeito que dava para executivos. Rafael decidiu fazer um segundo teste, mais sutil. Contratou uma empresa de consultoria para enviar auditores disfarçados de candidatos a emprego com aparências diversas, pessoas bem vestidas, mal vestidas, diferentes etnias, idades e apresentações pessoais. O que descobriu o surpreendeu positivamente. Amanda, agora na nova função, tratou todos os candidatos com igual cortesia e profissionalismo. Quando um dos auditores se apresentou mal vestido e com histórico de prisão fabricado, ela foi educada, explicou os processos da empresa e o encaminhou adequadamente para o RH. Tiago, observando um candidato obviamente nervoso e inseguro, aproximou-se e ofereceu água, explicou como funcionava o processo seletivo e até deu dicas para a entrevista. Sandra, que antes havia sido cruel, agora acompanhava candidatos até as salas de entrevista, independente da aparência deles, sempre com um sorriso genuíno e palavras de encorajamento. A transformação era real. Os resultados da Império Digital chamaram a atenção no mercado. Outras empresas começaram a questionar como uma empresa havia conseguido uma transformação tão radical em indicadores de satisfação e produtividade. Rafael decidiu criar a Instituto Transformação Humana, uma consultoria especializada em mudança de cultura organizacional. Carla chamou sua nova diretora de RH. Gostaria que você liderasse nosso novo instituto. Senhor Rafael, eu? Você viveu dos 2 lados. Foi tratada como inferior e agora lidera quem a tratava mal. Ninguém entende melhor essa transformação. Marcos seria o diretor de operações do Instituto e, surpresa, Tiago seria o gerente de implementação. Tiago, Rafael explicou, você vai ensinar outros executivos sobre os perigos da arrogância organizacional. Sua transformação pessoal é a prova de que mudança é possível. O primeiro cliente do Instituto foi a Petrópolis Holdings, uma empresa familiar com graves problemas de ambiente de trabalho. Carla, Marcos e Tiago chegaram para a consultoria. O CEO, Alberto Petrópolis, os recebeu com ceticismo óbvio.
Vocês realmente acreditam que podem mudar uma cultura estabelecida há décadas? Tiago respondeu. Senhor Alberto, há 6 meses eu era exatamente como o senhor. Achava que tratar bem funcionários era perda de tempo. Que respeito se ganhava por medo. E o que mudou? Descobri da pior forma possível que estava destruindo talentos, desperdiçando potencial e criando um ambiente tóxico que prejudicava até os resultados financeiros. Carla complementou. Senhor Alberto, posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que o senhor conversou pessoalmente com um funcionário que não fosse da diretoria? Alberto pensou e percebeu que não lembrava. Esse é o primeiro problema, Marcos explicou. Líderes que se isolam em Torres de Marfim perdem contato com a realidade operacional. Durante 6 meses, o Instituto trabalhou com a Petrópolis Holdings. Implementaram as mesmas técnicas usadas na Império Digital. Teste de realidade, Alberto passou um dia disfarçado trabalhando como funcionário comum. Inversão hierárquica, executivos trabalharam temporariamente subordinados a funcionários de base. Treinamento em empatia, workshops onde cada líder tinha que apresentar a perspectiva de subordinados. Métricas humanas, indicadores de satisfação passaram a ter o mesmo peso que indicadores financeiros. Os resultados foram similares aos da Império Digital. 2 anos após o teste inicial, Rafael foi convidado para apresentar o caso da Império Digital no Congresso Nacional de Recursos Humanos. O auditório estava lotado com 2.000 pessoas, incluindo executivos. Senhores, Rafael começou. Quantos de vocês tratariam os seus próprios filhos da forma como tratam funcionários de níveis hierárquicos inferiores? A pergunta gerou desconforto visível. Há 2 anos, descobri que havia criado uma empresa financeiramente próspera, mas humanamente falida. Funcionários eram números, não pessoas. Ele contou toda a história: o disfarce, a humilhação, as demissões, as promoções inesperadas, a transformação dos ex-funcionários cruéis. Mas, o mais surpreendente, continuou, não foi descobrir que executivos podem ser cruéis quando acham que ninguém importante está vendo. Foi descobrir que a mudança genuína é possível quando pessoas enfrentam as consequências reais de seus atos. No final da apresentação, recebeu standing ovation por 5 minutos. O modelo da Império Digital atraiu atenção internacional. Rafael foi convidado para implementar o sistema em empresas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Carla, que 3 anos antes limpava banheiros, agora palestrava para executivos em Londres sobre liderança inclusiva. Marcos, ex-analista de TI, dirigia workshops em Tóquio sobre gestão horizontal. Tiago, o ex-gerente arrogante, se tornou o consultor mais procurado para a recuperação de executivos tóxicos. Senhor Rafael, Isabela comentou durante uma reunião, o senhor imaginou que aquele teste teria repercussão mundial? Nunca imaginei. Só queria entender por que minha empresa tinha problemas humanos. E descobriu? Rafael sorriu. Descobri que o problema era eu. Havia criado um sistema que recompensava a arrogância e punia a humildade. Quando invertemos isso, tudo mudou. 5 anos após o teste inicial, Rafael recebeu um telefonema que o emocionou profundamente. Senhor Rafael, aqui é Amanda. Amanda, como você está? Senhor, liguei para contar uma novidade. Acabei de ser promovida a diretora de atendimento na nova empresa onde eu trabalho. Parabéns! E como está sendo a experiência? Senhor, todos os dias lembro do que aprendi na Império Digital. Trato cada funcionário, cada cliente, cada fornecedor como gostaria de ser tratada. A diferença nos resultados é incrível. Rafael recebeu ligações similares de Tiago, agora CEO de uma startup, Sandra, diretora jurídica de uma multinacional, Priscila, consultora independente de marketing humanizado. Todos relataram que a experiência traumática na Império Digital havia se tornado o divisor de águas em suas carreiras e vidas pessoais. 10 anos após o teste inicial, Rafael estava em seu escritório quando Isabela trouxe uma notícia surpreendente. Senhor Rafael, chegou uma proposta muito interessante. Que tipo de proposta? A Organização das Nações Unidas quer implementar nosso modelo de transformação organizacional em agências governamentais de 50 países. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude da proposta. Quantas pessoas seriam impactadas? Aproximadamente 2 milhões de funcionários públicos ao redor do mundo. Naquele momento,
Rafael percebeu que o simples teste que havia feito 10 anos antes, movido apenas pela curiosidade sobre por que funcionários deixavam a empresa, havia se tornado um movimento global de transformação organizacional. Isabela, aceite a proposta. No 10º aniversário do Dia do Teste, como ficou conhecido na empresa, Rafael organizou uma reunião especial com todos os protagonistas da história. Carla, agora PhD em Gestão de Pessoas e diretora global do Instituto Transformação Humana, estava presente. Marcos havia se tornado especialista em liderança horizontal, com livros publicados em 15 idiomas. Tiago, completamente transformado, era considerado um dos maiores especialistas mundiais em recuperação de lideranças tóxicas. Amanda, Sandra, Roberto e Priscila, todos em posições de liderança em diferentes empresas, também estavam lá. Pessoal, Rafael começou. Há 10 anos, eu me disfarcei achando que ia descobrir problemas com funcionários. Na verdade, descobri problemas comigo e com o sistema que havia criado. Tiago se manifestou. Senhor Rafael, posso falar em nome de todos? Aquele dia foi o pior e o melhor dia das nossas vidas. Pior porque enfrentamos quem realmente éramos. Melhor porque nos forçou a nos tornarmos pessoas melhores. Carla complementou. Senhor, o mais incrível é que a mudança não parou em nós. Cada pessoa que transformamos, transforma outras. É um efeito multiplicador infinito. Marcos apresentou os números finais. Em 10 anos, nosso modelo foi implementado em 847 empresas em 23 países. Mais de 500 mil líderes passaram pelos nossos programas. O impacto indireto atinge milhões de funcionários e suas famílias. Amanda pediu para falar. Senhor Rafael, posso fazer uma confissão? Claro, Amanda. Durante anos, eu me orgulhava de como tratava bem os chefes e pessoas importantes. Achava que isso me fazia uma boa profissional. Nunca percebi que estava sendo uma pessoa horrível com quem eu considerava inferior. Sandra complementou. Eu também. Achava que crueldade com subordinados era sinônimo de pulso firme e liderança forte. Na verdade, era só insegurança e falta de caráter disfarçadas. Roberto refletiu. Senhor, hoje entendo que a verdadeira medida de um líder não é como ele trata superiores, é como ele trata quem não pode oferecer nada em troca. Rafael assentiu. Essa é exatamente a lição. Caráter se revela na forma como tratamos pessoas que não podem nos beneficiar. Tiago, o mais transformado de todos, fez o comentário final. Senhor Rafael, há 10 anos eu humilhei um homem simples sem saber que era meu chefe. Hoje entendo que mesmo se fosse realmente um homem simples, ele merecia o mesmo respeito, porque dignidade não depende de conta bancária, cargo ou aparência. Para encerrar a reunião especial, Rafael fez um último anúncio. Pessoal, tenho uma surpresa. Vou me aposentar da presidência da Império Digital. O choque foi geral. Senhor Rafael, Carla exclamou. Por quê? Porque a minha missão aqui está cumprida. A empresa não precisa mais de mim para funcionar com humanidade. Isso significa que a transformação foi real e duradoura. E quem assumirá? Marcos perguntou. Rafael sorriu. Vocês, todos vocês. Vou dividir a presidência executiva entre Carla, Marcos e, acreditem, Tiago. Tiago ficou em choque. Senhor, eu? Tiago, ninguém entende melhor os perigos da liderança tóxica do que alguém que já foi tóxico e se transformou. Você será nosso guardião contra retrocessos. 5 anos depois da aposentadoria de Rafael, a Império Digital era estudada em universidades do mundo todo como exemplo de transformação organizacional sustentável. Carla havia se tornado uma palestrante internacional, levando a mensagem de liderança inclusiva para todos os continentes. Marcos desenvolveu metodologias de gestão horizontal adotadas por empresas Fortune 500. Tiago criou o primeiro curso universitário sobre recuperação de líderes tóxicos com lista de espera de 3 anos. Amanda, Sandra, Roberto e Priscila, todos em posições de liderança em diferentes empresas baseados nos princípios de dignidade humana que aprenderam da forma mais difícil possível. Recentemente, receberam diversos prêmios, como Empresa Humana, Melhor Ambiente de Trabalho, Líder com Consciência Social e entre outros, e foram destaques em revistas e jornais internacionais como um modelo fortalecido da revolução organizacional. Em sua última entrevista pública, um jornalista perguntou: Senhor Rafael, qual considera ser o seu maior legado? Não são os 800 milhões no banco nem a empresa bilionária que construí.
é provar que pessoas podem mudar genuinamente quando enfrentam as consequências reais de seus atos e recebem uma segunda chance verdadeira. E qual conselho daria para líderes empresariais? Rafael sorriu, lembrando-se do homem arrogante que havia sido. Se disfarcem de pessoas comuns de vez em quando. Descubram como seus funcionários realmente se comportam quando acham que ninguém importante está vendo. Mas estejam preparados. Vocês podem não gostar do que descobrirem sobre a cultura que criaram. E se não gostarem? Aí tem duas opções: mudar a cultura ou aceitar que construíram um império financeiro sobre um deserto humano. Eu escolhi mudar. Foi a melhor decisão da minha vida. A história de Rafael Andrade provou que a verdadeira riqueza de uma empresa não está nos números do balanço, mas na qualidade das relações humanas que ela cultiva. 10 anos de transformação mostraram que pessoas podem mudar ao enfrentarem consequências reais e receberem oportunidades genuínas. Liderança verdadeira se mede pela forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. Sucesso sustentável só existe quando prosperidade financeira anda junto com dignidade humana. Segundas chances podem ser mais transformadoras que